Quando eu era criança, lá por volta dos 10, 11 anos de idade, eu vivia a época dos vendedores de livros, em especial livro de enciclopédia. Eles passavam de porta em porta porque era muito comum, como as casas tinham estantes, era chique você colocar aqueles livros de capa dura, bonitos, junto do seu microsystem, dos seus CDs. E o meu pai certa vez comprou uma enciclopédia. Nesse caso era uma enciclopédia de mitologia grega. E eu devorava aqueles livros, devorava. Eu adorava ficar vendo aqueles livros, lendo a história, olhando as figuras, tal. Era incrível para mim. Eram cerca de 5, 6 livros, tinham 100 e poucas páginas. E eu lembro que uma vez eu vi num desses livros uma imagem que me impressionou muito. Era de um deus devorando seus próprios filhos. E aí eu comentei com os amigos meus na escola, tal, e eles foram lá na minha casa para jogar videogame. E aí enquanto a gente estava montando o videogame, jogando, tal, eu falei, vou mostrar para vocês essa imagem do livro que eu tinha comentado. E eu fui procurar a imagem. Como eu disse, eram cerca de 5 ou 6 livros com 120, 150 páginas cada um, e eu não tinha marcado a página. E quem disse que eu encontrava? Eu fiquei alguns minutos lá, 7, 8 minutos, sei lá, procurando, e os meus amigos ligando o videogame, soprando cartucho, colocando, tal. E de repente eu tava lá procurando uma imagem no livro e eles já estavam jogando, já estavam numa outra vibe, e eu acabei desistindo, nunca mostrei essa imagem para eles. E eu conto essa história para vocês porque procurar as coisas e não encontrar sempre foi um problema na vida das pessoas. E nos anos 90, esse problema também acontecia na internet. E aí surgiu o Google para ajudar a gente a ganhar um pouquinho assim de dinheiro, um pouquinho assim. Eu sou o Diego e é disso que a gente vai falar hoje. Só quem viveu a internet dos anos 90, e eu sou uma velha testemunha disso, é capaz de descrever a grande bagunça que era navegar na rede mundial de computadores. O termo navegar fazia muito sentido, era como se você estivesse no mar, sem saber para onde ir. Se você não tivesse os links certos, você nunca acessava as páginas certas. Era tudo desorganizado. É claro que já existiam os buscadores, o Google não chegou nem perto de ser o primeiro deles, mas esses buscadores faziam um processo de indexação que era muito parecido com o manual. Então, esses buscadores ficavam com uma cara de índice de livro, e muitas vezes mesmo, eles traziam resultados que não tinham nada a ver com a pesquisa ou eram resultados incompletos, insatisfatórios. E no mundo acadêmico a coisa começou a funcionar um pouco diferente. Lá nos corredores de Stanford, o Larry Page e o Sergey Brin estavam estudando o lado matemático da internet para desenvolver um projeto acadêmico. Eles não tinham nenhum interesse empresarial nisso. Eles observaram que a internet consistia na comunicação de links, uma página citando outra página, sempre através dos links. Então no verão de 1995 eles começaram um projeto. E em 1996 eles apresentaram um backhub, um algoritmo que rastreava link por link na internet e ia indexando eles automaticamente para trazer os resultados através de palavras-chave. O Larry e o Sergey gostaram tanto do projeto que ficaram tentando aperfeiçoar ele. E no mesmo ano eles já criaram o PageRank, que era um algoritmo que agora analisava cada página e dava uma nota interna para ela. Então as páginas com as melhores notas eram as que tinham os melhores resultados. Esse projeto deles foi testado por toda a Stanford e ele se mostrou incrível e com muito potencial de se tornar empresa. Então, em 15 de setembro de 1997, o domínio Google foi registrado. A palavra Google vem do termo Google, que é 10 elevado à centésima potência. Tudo isso para demonstrar o poder do RUG do Google. O algoritmo sempre foi muito monstruoso, registrando as páginas nas casas dos bilhões. Atualmente, o algoritmo registra 6 bilhões de links por dia. E em 4 de setembro de 1998 a empresa Google foi fundada. E eles deixaram Stanford e se mudaram para uma garagem na Califórnia. Como eu disse antes, o Google não era o primeiro buscador, mas ele ficou um bom tempo desbancando os pioneiros até ser o terceiro mais usado dos Estados Unidos. Em 1999, eles procuraram a vice-líder de mercado, a Excite, para colocar o Google à venda. Os fundadores queriam vender a empresa por $750 mil para voltar para a faculdade e continuar a carreira acadêmica deles, mas a Excite não demonstrou muito interesse na compra. Algum tempo depois, o Yahoo, que era o líder de mercado, também foi procurado. E em 2002 o Google ofereceu a venda da empresa para eles por $5 milhões, que eles recusaram por achar caro demais. Hoje,
O Google tem valor de mercado de 820 bilhões de dólares. Sendo assim, como ninguém queria comprar a empresa, só restou para ela tentar crescer. E foi isso que eles fizeram. O Google foi implementando melhorias para facilitar a vida das pessoas dia após dia. O Google Suggest, que é o famoso autocompletar, faz a gente poupar segundos valiosos durante o dia. O Google Panda, que é um algoritmo interno do Google que elimina as páginas de baixa qualidade, aquelas que só querem cliques, para não trazer resultados irrelevantes para a gente. O Google Assistente ou OK Google, que já é muito utilizado e faz a gente poupar muito tempo, porque falar é muito mais rápido do que escrever. E não para por aí, o Google foi criando facilitadores que a gente não sabe viver mais sem eles. A unificação das contas de YouTube, Gmail, Google Chrome, o Google Drive, que tem todos os programas de escritórios que a gente pode usar. O Google Fotos, que é um aplicativo muito otimizado, faz a gente encontrar fotos por lugares, rostos e cenários. Quem viveu a época dos guias de papel para encontrar endereço, quem carregava calendário na carteira, quem usava papel e caneta para poder usar a agenda, dá muito valor para essas facilidades que o Google criou. Terminada essa breve história da corporação, já deu para a gente entender qual é o negócio do Google, né? Tempo. O Google comercializa tempo. Ele faz a gente economizar tempos valiosos durante o dia, durante a semana, os meses, os anos. Se você entender a noção do quanto o tempo é valioso, muita coisa vai mudar para você. Imagina a situação hipotética, você está fazendo um bolo na sua casa e de repente você percebe que faltou a margarina. E aí tem uma padaria bem ao lado da sua casa. Você vai gastar cerca de 2 minutos para ir lá comprar a margarina, mas ela custa R$10. A 20 minutos de distância da sua casa tem um supermercado onde a margarina custa 5. Você vai andar 20 minutos até lá, vai ter fila e você ainda vai gastar 20 minutos para voltar. Vamos supor que isso fique entre 1 hora. Você prefere comprar na padaria para economizar tempo, só que você paga mais caro por isso. Esse já é um exemplo de que seu tempo vale dinheiro. Quando as pessoas têm noção de que o tempo é valioso, muita coisa muda para elas. As empresas de streaming derrubaram as locadoras, porque era muito mais rápido. Você não tinha que buscar uma fita ou um DVD presencialmente, você não pegava fila, você não se locomovia. Os fast food revolucionaram o ramo de alimentação e até hoje são quem mais faturam no setor. Empresas como iFood, Uber Eats, Zé Delivery, todas elas comercializam tempo, praticidade e tempo. E o que a gente consegue aprender com isso? A aplicar o tempo melhor. Se você tem um negócio, otimize sim a parte de marketing, otimize a parte de propaganda, mas otimize o tempo. Pense em alguma coisa que vai valorizar o tempo do seu cliente. Se você tem uma empresa, um serviço, no seu dia a dia, comece a otimizar o seu tempo. A otimização do tempo é fundamental. O termo americano de tempo é dinheiro é totalmente real. E as empresas e as pessoas que entendem isso fazem esse tempo valer muito dinheiro. E eu quero aproveitar para mostrar um negócio para vocês. Prestem atenção. Em 0,27 segundos eu consegui a descrição, as fotos e até vídeos da imagem que eu demorei minutos e anos porque eu nunca consegui mostrar para os meus amigos. Esse é o século XXI. No grande problema do século XXI, que é a falta de tempo. Quantas vezes a gente tenta fazer uma coisa a mais e não consegue tempo? Não consegue tempo para estudar, não consegue tempo para iniciar um novo projeto. Por isso que eu separei para vocês aqui 3 dicas de otimização de tempo que vão te ajudar muito no seu dia a dia. E a primeira dica delas é: liste as suas prioridades. Divida elas em níveis de importância e de urgência. Existem coisas que precisam ser feitas imediatamente, tem coisas que são mais importantes que outras, para que você não se atropele num monte de coisas para fazer. Quanto mais itens você colocar na sua lista, mais complicado vai ser de cumprir. Reconheça e afaste as distrações. Quantas vezes a gente vai fazer um trabalho, vai escrever um texto, vai montar alguma coisa e de repente a gente dá uma olhadinha no celular e quando vê a gente já perdeu 2 horas em redes sociais, vendo vídeo, rolando feeds. Então se você está focado numa tarefa que ela é de importância ou que ela é urgente e é o celular que te atrapalha, deixa o celular de lado. Se é a rede social que te atrapalha, deixa ela silenciada.
Quando você terminar, você volta para aquilo. E a terceira e última dica eu considero uma das mais importantes. Comece a fazer compromissos curtos. Imagine só o exemplo, que você se comprometeu a estudar 2 horas de inglês por semana. E aí você vai estudar de segunda a sábado. Aí quando chega na segunda-feira você diz, hoje eu estou cansado, eu vou estudar na terça. Hoje não tive tempo, deixa para quarta. Não, eu vou estudar 1 hora na sexta e 1 hora no sábado. E aí de repente a semana se atrapalha e você fala, não, no sábado eu estudo as 2 horas. E no fim você não consegue fazer nada disso. Então crie projetos mais curtos. Se você estudar 20 minutos por dia de segunda a sábado de inglês, vai ficar muito mais fácil de você cumprir e no final da semana terão dado as mesmas 2 horas. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, já deixa aquele like, compartilha se considerou interessante. Deixa aqui no comentário qual é a relação de vocês com o tempo, se vocês aproveitam bem o tempo, se você acha que está faltando tempo. Eu vou responder todos e não se esqueçam que eu volto. Falou!